Graça e paz, amadas e amados, nós estamos agora em Êxodo capítulo 30, que nós vamos ver aqui o altar dos aromas e perfumes, o imposto para manter a tenda, a bacia de bronze para a purificação, o óleo santo para a unção e o aroma sagrado na tenda. Então aqui o Senhor está orientando Moisés no monte e agora ele vai orientar o quê? Sobre o altar. Esse altar aqui é o altar que fica dentro do tabernáculo. Esse altar vai servir o quê? Para queimar incenso. E ele é de uma peça quadrada. Ele tem assim, aqui no versículo 2 explica que ele tem 90 centímetros de altura e suas pontas são prolongamentos como de chifre. E ele mede 45 centímetros de cada lado. E ele é de madeira de acácia, como nós já vimos anteriormente o que significa madeira de acácia, e ele é coberto de ouro puro. Dentro da tenda, na parte coberta, que é o santo lugar e o santo dos santos, tudo ali, os utensílios eram feitos de ouro, ouro puro, que simboliza a natureza de Deus. E também, como outros móveis, eles tinham duas argolas de ouro de cada lado do altar, e dentro dessas argolas de ouro passavam varais que utilizavam para transportar o altar. Então, e esse altar, aonde ele ficava? Olha o versículo 6 diz: porás o altar defronte do véu que está diante da arca da aliança. Então, ele era o móvel mais próximo do Santíssimo Lugar, da onde estava a Arca da Aliança. E como Arão deveria proceder? Arão que ia proceder isso, ele fará queimar incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, assim que ele viesse cuidar das lâmpadas. E também quando acendê-las ao cair da noite, será um incenso perpétuo diante do Senhor pelas gerações. Então ali tanto era colocado o incenso no início do dia quanto ao anoitecer. E tem um alerta aqui que não é para oferecer sobre esse altar outra espécie de incenso. É só o incenso que o Senhor vai orientar nesse capítulo como tem que ser, tá? Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que o incenso, ele simboliza, dentro da palavra de Deus, a oração dos santos. No Salmo 141, 2 diz assim: suba até vós minha oração como incenso. Então, aqui simbolizando a parte da oração, né? E olha que interessante, em Apocalipse 5, 8, diz que ali tinha 24 anciões e eles tinham na mão taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E também em Apocalipse 8, também Apocalipse 8 é 3 e 4, mas eu vou pegar só um detalhe aqui que ele fala: e a fumaça do incenso subiu com orações dos santos. Então vocês percebem que a ênfase do incenso e a fumaça do incenso ser a oração dos santos. E perceba que aqui relata que Arão ele ia 2 vezes no tabernáculo para queimar o incenso e o incenso ficava queimando continuamente. De manhã ele ia e ao cair da noite. Isso nos remete o quê? Que nós temos que estar sempre na presença do Senhor, orando sem cessar, né? E isso também nos faz lembrar que quantas vezes a nossa oração não passa de uma lista de pedidos e nós não nos aquietamos na presença de Deus, nem contemplamos a tua face para a gente poder receber do Senhor o seu falar. Usamos muitas vezes as mesmas rezas, as mesmas repetições de pedidos. Uma forma muito eficaz de orar é orar, ler a própria palavra de Deus, é declarar a palavra de Deus e fazer dela a nossa oração. Um exemplo, olha, o Salmo 23, que é um salmo muito conhecido. Tem o primeiro versículo que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltarás. Então, se a gente pega esse único versículo e começa a orar esse versículo, dizendo: o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Eu creio, Deus, que o Senhor é meu pastor. Senhor, eu também quero todo dia ser a tua ovelha.
Eu aceito o teu apacentar. Obrigado porque o Senhor é meu pastor. Obrigado porque o Senhor não vai me deixar faltar nada. Obrigado porque o Senhor sempre está me conduzindo. E aí você vai pegando esse salmo, outra parte da palavra, e vai lendo, vai lendo. E aí você vai orando a própria palavra de Deus. E isso vai sendo um alimento para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo, né? Agora nós vamos falar sobre o aroma sagrado na tenda. Então eu vou pular lá para o versículo 34 e 38 para fazer um pouco de junção ao altar, né? Depois a gente volta para os outros versículos. Então aqui diz no versículo 34 que Deus dizendo a Moisés: junta as seguintes especiarias: bálsamo, ônica, craveiro, gálbano. Então, 4 especiarias e mais puro dos incensos. E o mais puro dos incensos, todos em quantidades iguais. Então, o que, que o Senhor aqui está pedindo? 4 especiarias, sendo que 3 são do reino vegetal e uma do reino animal, a única do reino animal. Todas procedem de uma forma de vida. E você vê que o Senhor fala que quantidade iguais, todas a mesma quantidade. Então, lembra, nós estávamos falando do incenso da a parte da oração. Então, agora está especificando um pouco esse material que era usado no incenso, né? E se a gente for especificar um pouco também a oração, essas substâncias especiais da composição aromática, do incenso, aqui nós temos, né? Ah, e também aqui também fala que levará sal e produzirá um incenso puro e santo. O Senhor fala que nós somos o sal da terra. E o sal, ele o quê? Ele dá tempero, ele também conserva, né? Então o sal é muito importante somente nessa época para conservar. E como que nós vemos todas essas 4 especiarias em quantidades iguais, que vinham tudo de vidas, né? Então é a oração. A oração ela pode ser esse orar ler que a gente acabou de falar, que é orar ler a própria palavra de Deus, e a gente vai se alimentando do falar de Deus, vai tomando posse desse falar para a nossa vida. A oração também é uma forma de adoração e uma forma de sacrifício, porque até em Romanos diz para nós oferecermos os nossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então é uma forma de também nós estarmos oferecendo a nossa presença ao Senhor, né? A oração, ela também tem petição. E essa petição é com confiança e ela é cheia de fé. Ela é com clamor, com súplica. E também vemos isso em 1 Timóteo 2:1, que diz: antes de tudo, olha só, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. E também, como acabei de falar, né, que é para a gente se apresentar confiadamente junto ao trono da graça. Isso está lá em Hebreus 14:16. E a oração também é uma forma, sabe o que? De gratidão. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças. E interessante também que ela fala assim, ó, perseverai na oração, vigiando com ações de graça na presença de Deus por meio da oração e ações de graça. O Senhor nos adverte muito na parte de vigiar com ações de graça. Eu sou muito tocada nisso, porque a nossa tendência natural, a tendência do nosso coração é sempre ver o que falta e sempre olhar o que falta e não agradecer a Deus pelo que tem. Oh, que Deus possa guardar nosso coração em ações de graça e olhar tudo que nós temos, né? E aqui nós vemos que o fogo não deveria se apagar no incensário. Por isso que nós devemos orar sem cessar. Nós temos que ter um coração de oração, um coração de adoração, de gratidão, de súplica, de intercessão, de pedido. E esse é o nosso coração. E isso tem que arder em nós 24 horas, né? Até em sonho o Senhor vai nos colocar em oração. Conclusão: Deus deseja ouvir de nós, seus filhos,
uma oração de forma de adoração, de petição confiante, de gratidão sincero, e o Senhor quer um coração puro e santificado, um coração separado para Ele, né? E agora nós vamos voltar aqui no versículo 11, fala o imposto para manter a tenda. Então nós vamos ver aqui, deixa eu ver o versículo 11 que nós paramos, sim, o versículo 11, que fala, Deus falando a Moisés e vai ordenar o quê? O recenseamento dos filhos de Israel. Aqui no versículo 12, isso, aqui no versículo 12 nós temos recenseamento dos filhos de Israel. Ao longo da Bíblia nós vamos ver que o Senhor, ele não tem o objetivo de fazer recenseamento para se contar número de pessoas, mas principalmente ele vê ao longo da Bíblia, nós vamos ver que ele queria ver o quê? Quantos homens acima de 20 anos estavam preparados para a guerra. Era como se contar quanto era o exército, né? Que eram homens em condições de lutar. Mesma coisa na nossa vida, nesse mundo, é uma luta espiritual, né? Nós assim, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós sabemos, a Bíblia nos fala que o príncipe desse mundo é Satanás. E a palavra é bem clara sobre isso. E todos nós, independente de ser homem e mulher, devemos estar com a armadura de Deus e lutar todos os dias para permanecer nessa comunhão com Deus, para manter esse incensário, esse incenso que é a nossa comunhão com o Senhor, oração, aceso, e não nos distrairmos com as bolinhas de sabão que esse mundo oferece, que parecem atraentes, mas no fundo são vazias. Então hoje nós todos fazemos parte desse exército, desse povo que pode ser contado acima de 20 anos, né? Como eu disse, o nosso Deus, assim, ele não aprova dentro da Bíblia ficar fazendo recenseamento, a não ser que tenha um objetivo claro e não para exaltação. Inclusive, eu já ouvi algum testemunho de alguns pastores dizendo que um pastor, ao encontrar o outro, muitas vezes surge a pergunta de quantos membros tem a sua igreja. Então, primeiro, a igreja é do Senhor. E segundo, para que querer saber isso? Porque o homem tem uma natureza, uma necessidade de comparação e se orgulhar para saber quantos membros tem. Que o Senhor nos guarde, guarde o nosso coração dessas coisas, né? Agora, no versículo 13, vai começar a falar sobre o imposto para manter a tenda. Então, esse recenseamento que estava sendo feito aqui, ele tinha como objetivo também de ver quantas pessoas tinha acima de 20 anos que estavam na época, eles falavam alistar, né? E também o que? Para pagar um resgate por sua pessoa, que seriam 6 gramas de prata. Esse dinheiro arrecadado, era para ser usado no serviço da tenda do encontro. Lembrando que eles estavam no deserto. E essas ordenanças, eles visavam o quê? Porque eles eram para entrar na terra de Canaã. Então, visava como que seria destinado todo esse trabalho ali na terra de Canaã. E quando se fala de oferta, essa oferta ela era destinada aos serviços da tenda. Nesse caso, não era para os sacerdotes, tá? Mas para as necessidades de manter o serviço da tenda. Nós também temos que observar que hoje devemos ofertar para que a obra do Senhor seja feita na terra. Mas infelizmente, devido a haver mercenários na obra de Deus, isso acaba manchando o testemunho da oferta. E o inimigo sempre levanta lobos para confundir a mente dos cristãos que não têm muito entendimento da palavra. E por isso que é determinante, meus amados e amadas, que conhecemos a palavra de Deus. Assim poderemos discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus e ficar alerta com os mercenários, lobos que infiltram na obra de Deus. Então, a igreja é a coluna e baluarte da verdade. E dessa forma ela vai saber distinguir pelo Espírito Santo o que é e o que não é. E também o texto aqui deixa claro, no versículo 15,
que os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos. São 6 gramas de prata para cada um. Então, isso que mostra é o resgate da vida, e a vida é igual, independente de classe social, cor, raça, sexo, nacionalidade, vida é vida. Ó Senhor Jesus. Agora nós vamos ver o que? A bacia de bronze, começando aqui no versículo 17. Olha, esse utensílio, a bacia de bronze, ficava fora da parte coberta do tabernáculo, ficava no átrio. Então imagina, entrando-se no tabernáculo, tinha a parte externa que se chamava átrio. A primeira peça que se encontrava quando entrava era o altar do holocausto. Então as pessoas poderiam chegar até ali só. Depois, o segundo objeto que vinha, que ficava próximo à porta do tabernáculo, da parte coberta, era o que? Era a bacia de bronze. E a bacia de bronze, só quem poderia utilizá-la eram os sacerdotes, que nesse caso era Arão e seus filhos. E a gente sabe que do lado de fora o material era feito de bronze, né, que significa o julgamento. E essa bacia, ela foi feita de bronze, né, que também a gente chama dos espelhos ofertados pelas mulheres hebreias. Naquela época o espelho não era como o nosso, era feito de bronze polido. Então, provavelmente todos esses espelhos foram derretidos e utilizados e para fazer a bacia de bronze. Então, ali Moisés, desculpa, Arão e os seus filhos deveriam que, antes de entrar para a tenda, eles deveriam lavar os pés e as mãos para não morrer. Eles teriam que se purificar ali com a lavagem da água. Olha que interessante, né? Por um lado, essa água pode até simbolizar o batismo, porque lembra, quando entra ali na tenda, nós temos o átrio que tem o quê? O holocausto ali, o altar do holocausto, que ali é o sacrifício de Jesus, é quando nós aceitamos também o Senhor e recebemos o Senhor como nosso Salvador. E depois nós temos que passar por um segundo momento quando a gente aceita o Senhor, é o batismo. Batismo que o que? Nós estamos falando que nós estamos morrendo para nós e vamos viver em Cristo. Então a bacia de bronze também tem essa simbologia hoje no nosso viver. E ela tem a simbologia o que? Do lavar. E a palavra de Deus, a gente vê que na Bíblia, o lavar vem pela palavra, a palavra de Deus. Em João 15:3, quando o Senhor Jesus estava com os discípulos, ele falou assim para os discípulos: olha, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, olha que interessante, a palavra nos lava, a palavra nos limpa, a palavra vai nos transformando cada vez mais a imagem e semelhança do Senhor. É por ouvir, ler e ler, ter comunhão e comunhão com a palavra do Senhor, nós vamos sendo lavados. Nós vamos ser lavados pela palavra do Senhor e renovados. O salmista também nos diz lá em Salmo 24:3, ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar? Aquele que é limpo de mãos. Então, quem vai estar no lugar santo? Aquele que é limpo de mão. Então, quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Então, a palavra ela vai nos limpando, né? E inclusive tem a passagem também de Pedro, quando o Senhor, tomando a ceia com eles, o Senhor começa a lavar os pés dos apóstolos, né? E Pedro fala que não quer que o Senhor lave os pés dele. Aí Jesus responde para Pedro e diz: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Olha só, se nós não nos permitirmos ser lavados pelo Senhor, pela palavra dele, nós não vamos ter parte com o Senhor nessa ceia. Ó Senhor Jesus, então você vê, nós temos ali o símbolo, né, do altar do holocausto, aonde a gente morre com Cristo e ressuscita, e nós temos o batismo, e nós temos também o que? O lavar da palavra,
O lavar da palavra é algo ali, constante, porque veja só, o holocausto foi uma única vez ali que foi Cristo que morreu por nós. Pronto e acabou. Agora a bacia, todo dia nós temos que estar ali, sabe, sendo lavados pela palavra, sendo lavados pela palavra. O batismo é uma única vez, é uma profissão de fé, mas o lavar pela palavra é constante. Inclusive, em Efésios 5:25 diz assim: diz Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou nós e se entregou por nós. Para o quê? Para nos santificar, purificando-nos com a lavagem da água pela palavra. Para que isso? Para nos apresentar a si mesmo como igreja gloriosa. Então, nós vamos sendo apresentados, nós vamos ficando o quê? Sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas e santo e irrepreensível. Então, é esse o manifestar quando nós vamos tendo comunhão com o Senhor. E só lembrando, né, que as mãos, lavar as mãos, costuma ter a simbologia também da obra que nós fazemos, né? E os nossos pés simbolizam o que? Por onde nós andamos. Então, tudo tem que estar consagrado em nós. A palavra nos fala muitos e muitos versículos sobre ser lavados. Ela é bem clara quanto a isso. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia explica a Bíblia, né? Agora nós vamos ver o óleo santo para as unções, que é do versículo 22 ao versículo 33. Aqui nós vemos, né, que ele vai estar falando no versículo 23 para reunir mirra, canela, cálamo e cálamo balsâmicos, aromáticos, cássia. Então ele está dando aqui mirra, canela aromática, cássia, está falando do puro de azeite de oliva. Então ele está dando descrevendo como que tinha que ser feito esse óleo aromático. Para unção, a unção é consagração. E nós vamos aqui que vai haver a consagração dos utensílios dentro da tenda, né? Que seria usado ao serviço para o Senhor. E esse óleo, ele também é o que? Ungir também os utensílios ali e também Arão e seus filhos, para eles exercerem plenamente o ministério sacerdotal com para eles exercerem o ministério sacerdotal. Então, a consagração significa o quê? Separado para Deus. Que rico isso! E hoje, quem é separado para o Senhor? Somos nós, né? Lembrando, olha, que no Novo Testamento, na Nova Aliança, isto é, Jesus veio, morreu, ressuscitou e ascendeu e mandou o Espírito. Nós não temos mais o tabernáculo, utensílios, nem a unção. Hoje, Cristo cumpriu toda essa lei, cumpriu todo esse ritual e ele nos resgatou e pagou um preço para nos levar a Deus de volta. Hoje nós somos o tabernáculo de Deus e a sua lei está gravada em nosso coração, desde, claro, que aceitamos e declaramos, né? Que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, pelo batismo e permanecemos nele. Então, muitas dessas práticas aqui, nós estamos vendo sombras da verdade que em Cristo se cumpriu. Só que o que nós vemos algumas coisas acontecerem? Ainda se pega muito desses rituais e se fazem ainda esses rituais em alguns locais, em algumas seitas. Então fazem muito a parte de incenso, de unções, de várias coisas. Lembrando que isso eram sombras e por meio de Cristo, Cristo cumpriu tudo isso. E hoje nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus e assim vivemos de formas separadas para Deus, em nosso viver e em todas as áreas da nossa vida. Na área familiar, trabalho, social, em todos os lugares devemos o quê? Exalar a fragrância de Cristo, que hoje habita em nosso interior. Então, além de ter o incenso que sobe, as nossas orações que sobem como aroma suave ao Senhor,
nós também o quê? Somos aqueles que exalamos a fragrância de Cristo, porque onde quer que estejamos. Então nós somos esse aroma vivo que o Senhor colocou, né? Glória a Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.